juntos novamente para mais um programa Você Aprendiz. Eu, Mercedes Marim, contando com a participação hoje do Maurício Silveira, que é um parceiro aqui do nosso programa. Ele estará muitas vezes aqui conosco. Olá, Maurício. Olá, bem? Mercedes, tudo bem? E o Maurício e eu vamos dar continuidade ao programa que desenvolvemos na semana passada, onde falávamos sobre a importância do desenvolvimento da confiança nos relacionamentos e como isso imprime velocidade. Velocidade, especialmente quando nós trabalhamos em equipe, quando nós estamos desenvolvendo um trabalho em conjunto, a confiança ela é muito significativa. Eu queria lembrar também que à medida que nós vamos desenvolvendo a confiança, nós estamos nos desenvolvendo na nossa humanidade, porque naturalmente o comportamento que temos que ter para o desenvolvimento da autoconfiança e da confiança é um comportamento humano. E à medida que vamos deixando de lado aqueles comportamentos mais instintivos, né, Maurício, nós vamos nos habilitando como seres humanos. Então é muito importante, enquanto espíritos encarnados aqui, que estejamos atentos nos nossos comportamentos, na nossa conduta, no que diz respeito à nossa integridade, à nossa intenção, especialmente algo que nos dias de hoje nos chama muita atenção, a nossa capacitação. Estamos nos capacitando para aquilo que estamos nos candidatando, para aquilo que estamos prometendo, porque o importante mesmo nos dias de hoje também é atingir resultados. Em relação a atingir resultados, inclusive Emmanuel tem uma frase dele, não vou falar na ordem correta, onde ele diz que o pensamento, mais ou menos assim, que o pensamento ele só existe se ele for colocado em ação. O que o Emmanuel está nos convidando aí? Atingirmos resultados. Não adianta eu pensar, sonhar, ter uma série de ideias se eu não produzir resultados, tanto no comportamento como no comportamento, no que diz respeito ao comportamento emocional, psicológico, como no concreto mesmo. Eu tenho sempre que atingir resultados. Maurício. Existe um aspecto que eu acho que é interessante nisso, e que nós temos em nós 3 dimensões que estão presentes o tempo todo, que é a do pensamento, a do sentimento e a do comportamento. E desses 3, o único que nós, nesse momento evolutivo, temos controle é sobre o comportamento. Muitas vezes eu posso não querer sentir alguma coisa, mas eu não consigo deixar de sentir aquilo, ou sentir algo diferente do que eu estou sentindo. Eu posso, muitas vezes, não querer pensar em alguma coisa, ou de um determinado modo, e não conseguir fazer pensar assim. Agora, sobre o comportamento, nós já temos condições de termos essa determinação. E como eles caminham juntos, muitas vezes um comportamento que eu adote por uma decisão minha, ele vai ter interferências importantes no meu modo de sentir e no meu modo de pensar. Mesmo eu não percebendo, com o passar do tempo, um comportamento diferente que eu me estabeleça, que eu me imponha, vai trazendo modificações no meu modo de sentir e no meu modo de pensar. Aí entra orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Preste atenção no teu comportamento e não se deixe. Aí você vai lá trabalhar as tuas emoções, saindo do clima, do instinto, né? Saindo daquele lado mais animal nosso e entrando no lado humano. Potencialmente, nós fomos criados por Deus para sermos absolutamente assertivos. Nós fomos criados com a inteligência emocional para desenvolvermos a confiança no outro, a confiança em nós mesmos. Maurício, no programa anterior, que o nosso telespectador, você que nos assiste, pode acessar acessando o site da TV Mundo Maior. Lá estão todos os programas gravados no YouTube. Basta você clicar, buscar o programa Você Aprendiz, e você vai ali encontrar eu e o Maurício falando um pouco sobre os 3, porque nós vamos falar sobre os 6 primeiros comportamentos que desenvolve a confiança. No programa passado falamos sobre os 3 primeiros e agora estamos falando sobre os outros 3, que tem a ver com o desenvolvimento, inclusive, da força do caráter do indivíduo. Então, o primeiro comportamento que nós falamos, o fale francamente, né? Sim. Segundo programa, né? Segundo comportamento é o demonstre respeito e crie transparência. E hoje nós vamos falar sobre o 4º comportamento, corrija seus erros, demonstre lealdade e produza resultados. Então já estaremos entrando num comportamento que tem mais relação com as competências. Isso.
Esse primeiro é absolutamente essencial para se estabelecer essa relação positiva entre as pessoas, que é o corrija os erros. Porque muitas vezes nós temos a ilusão de tentar parecer ao outro que não cometemos erros. E muitas vezes o erro está evidente e a nossa postura é de fazer de conta que o erro não aconteceu ou de tentar encontrar outros responsáveis pelo erro que não nós mesmos, o que cria ruídos enormes nas relações. Então, esse primeiro ponto é corrija os erros. E é muito interessante porque quando nós vamos estudar mais profundamente os comportamentos e até as pesquisas que são feitas, se percebe que a correção do erro é muito mais importante do que a existência ou não do erro. Que nós vamos errar é algo que não há dúvida alguma. O importante é saber o que nós vamos fazer com o erro. Então, um indivíduo que se percebe no erro e que vai em busca da correção desse erro perante aqueles indivíduos que foram prejudicados, ele estabelece uma relação de confiança pelo fato de estar reconhecendo que errou e pelo fato de estar buscando meios de corrigir esse erro. E é interessante que quando nós corrigimos os nossos erros, nós trabalhamos com a nossa coragem para admitir que erramos, especialmente com a humildade. Sim. Errei. Somos humanos, todos nós humanos, somos passíveis de erros. Aliás, o nosso aprendizado se dá exatamente por modelagem, né? Acertos e erros, podemos até chamar acertos e equívocos. Então, quando eu consigo perceber que cometi um equívoco e consigo corrigir, eu estou me treinando em termos de assertividade em vários outros comportamentos, mas especialmente tem a ver com a coragem, ou seja, eu me disponibilizar, não preciso agradar da forma como eu acho que tenho que agradar, eu posso cometer deslizes. E outra situação importante é que eu começo também a perdoar os deslizes do outro. Eu começo a entender, o outro não fica tão ameaçador. Eu começo a aceitar também as falhas do outro, aquilo que o outro também está, da mesma forma que eu, vivendo um processo de aprendizado, enquanto espírito aqui encarnado, vai cometer equívocos. Então vamos nos auxiliar, nos dar suporte um para os outros. E quando eu começo a perceber os meus equívocos e começo a corrigir os meus erros, também eu me treino no que diz respeito à minha capacidade de discernimento. Eu começo a ter um discernimento maior, porque eu começo a aprender também, pela reação do outro, como ele reagiu aos meus equívocos. Isso é importante. E perder esse medo de que o outro não reaja da forma que eu espero diante de uma atitude minha. Nós vamos para o intervalo e voltaremos em seguida.